Olá! Seja bem-vindo à nossa aula de citoplasma e citoesqueleto, a última aula da playlist de citologia, beleza? Eu me chamo Arthur, sou estudante de licenciatura em biologia, ainda não sou formado, e vou te dar aula, seu professor, essa aula, beleza? Então, vamos nessa. O que é o citoplasma? O citoplasma é o espaço interno da célula, localizado entre a membrana plasmática e o núcleo, nas células eucariontes, beleza? Pois só elas possuem núcleo. Tranquilo? Ele é composto pelo citoplasma figurado, organelas membranosas e estruturas citoplasmáticas. Lembrando que a parte mais densa e sólida do citoplasma, beleza? E formado também pelo citosol, antigamente chamado de hialoplasma, beleza? Que é a porção mais líquida e gelatinosa do citoplasma, beleza? Então, o citoplasma é feito principalmente pelo citoplasma figurado e pelo citosol, tranquilo? E agora, diferenças entre ectoplasma e endoplasma. Lembrando, ectoplasma não tem a ver com fantasma, tá bom? Sem fantasma, zero. É outra parada. Vamos lá. Ectoplasma é o tipo de citoplasma mais gelatinoso e denso. Ele é rico em proteínas e tem como função dar suporte à membrana plasmática. Vamos frisar isso. O ectoplasma ele tem como função dar suporte à membrana plasmática, beleza? Mantendo o formato da célula, localizado próximo à membrana plasmática. Então, essa imagem que vocês estão vendo no slide, o ectoplasma é essa parte amarela, localizado mais na parte externa da célula, nesse esquema que eu formei em vários círculos que compõem a célula, basicamente. Então, o ectoplasma está mais na parte externa, beleza? Já o endoplasma está mais próximo do núcleo celular e é rico em organelas citoplasmáticas. E é nele que grande parte do metabolismo acontece. Então, do endoplasma que grande parte do metabolismo acontece. Beleza? Ele está mais próximo de uma solução citoplasmática, sendo mais líquido e menos denso. Ou seja, o endoplasma é essa porção vermelha da célula, que está próximo do núcleo, que está em azul. Beleza? Essa imagem daí. Tranquilo? E o ectoplasma, muitas vezes, ele vem com o nome gel do lado, que significa gelatinoso. Isso acontece muito em prova, beleza? E Enem, principalmente. E o endoplasma vem muito com a palavra sol do lado, que tem a ver, que significa solução citoplasmática. Beleza? Isso acontece muito no Enem, as pessoas ficam meio perdidas, sol e gel, o que é isso? Já sabe. Gel tem a ver com ectoplasma e sol com endoplasma. Tranquilo? E pseudópodes. Vamos lá. Quando a célula precisa formar os pseudópodes, e pseudópodes significa falsos pés, são prolongamentos da célula que ela faz com sua membrana plasmática, com todo o citoplasma dentro, voltado para o exterior da célula. Esses prolongamentos são chamados de pseudópodes. Eles podem ter duas principais funções: movimentar a célula ou fagocitar alguma partícula. Fagocitar, entre aspas, significa comer alguma coisa. A célula, entre aspas, está comendo alguma coisa. Tá? E eu falo muito sobre esses pseudópodes e sobre o processo de fagocitose, beleza? Que é o comer ou algo sólido, e o pinocitose, que é comer algo líquido, na aula de transporte transmembrana. Eu vou botar um card aqui, nessa playlist de histologia. Tranquilo? E quando ele faz isso, ele forma esses pseudópodes, ele precisa alterar, né? O citoplasma precisa alterar o seu estado, entre aspas, vamos para assim dizer. Beleza? Deixar ele ou mais denso ou menos denso. Tranquilo? E ele precisa passar de mais gelatinoso e denso, muitas vezes, para mais solubilizado e líquido. Que é, mais ou menos explicando, é como se o endoplasma estivesse projetando na direção do ectoplasma e tomando parte do seu espaço para formar esses pseudópodes. Beleza? E
Um adendo, uma observação, é que o citoplasma, quando ele passa do estado mais líquido para o mais gelatinoso, isso se chama gelação, beleza? E quando ele passa do estado mais gelatinoso para o mais líquido, isso se chama solação. Tranquilo? E agora vamos para as composições e funções do citoplasma. Agora é tranquilo, tá? A composição do citoplasma, ele é 70 a 80% água, então moleza, e é de 20 a 30% proteínas, sais, glicídios e outros compostos. Tranquilo? Então, mole, beleza? E as funções do citoplasma, agora presta atenção. O citoplasma tem como principais funções regular o pH da célula, então ele regula o pH, beleza? No citoplasma é onde ocorre a glicólise, que é a primeira fase da respiração celular, que a primeira é glicólise, a segunda é ciclo de Krebs e a terceira é fosforilação oxidativa. As duas últimas, que é o ciclo de Krebs e fosforilação oxidativa, ocorre na mitocôndria. A primeira, que é a glicólise, ocorre no citoplasma, beleza? Eu vou deixar um card aqui para aula de respiração celular, que está nessa playlist de histologia. Tranquilo? E no citoplasma é onde ocorre o metabolismo celular, mais especificamente no endoplasma, beleza? E no citoplasma é onde ocorre a síntese de proteínas, tranquilo? Que é quando o ribossomo vai sintetizar proteínas lendo o RNA mensageiro, tranquilo? Eu vou deixar um card nessa aula de citoplasma para a aula de síntese de proteínas, que também está nessa playlist de histologia, beleza? E o citoplasma dá sustentação e forma à célula, é importante saber disso, e ele gera os movimentos da célula. Agora, uma observação, que sobre os movimentos da célula, eles podem ser a formação de pseudópodes, também chamados de movimentos ameboides, beleza? Ou a ciclose, que é o movimento contínuo e cíclico do citoplasma. O melhor exemplo que eu posso dar é a ciclose do cloroplasto, beleza? Que ele é muito visível a microscópio, né? Microscópios simples, tá? Que você consegue ver os cloroplastos fazendo movimentos circulares pela célula, movidos pelo citoplasma. E quem faz esse movimento no citoplasma são as fibras do citoesqueleto, que a gente vai ver isso agora. Citoesqueleto. O que é o citoesqueleto? O citoesqueleto é uma rede dinâmica de fibras proteicas que preenche o citoplasma das células. Ele atua como um esqueleto celular. O que seria isso? Ele dá forma e sustentação à célula, similar como o esqueleto dá forma ao nosso corpo. Beleza? Por isso que ele funciona como um esqueleto celular. Sendo fundamental para manter a forma da célula, organizar as organelas, permitir a mobilidade e realizar a divisão celular. Tranquilo? E o citoesqueleto se divide em 3 tipos: microfilamentos de actina, filamentos intermediários e microtúbulos. Beleza? E uma observação que o citoesqueleto é exclusivo de eucariontes. Tranquilo? Então vamos lá. Microfilamentos de actina é formado pela polimerização das proteínas globulares, actina G, que se organizam em microfilamentos, actina F. Se elas se polimerizam, se juntam para formar esses microfilamentos, essas proteínas actina G também podem se despolimerizar, desfazendo esse microfilamento. Beleza? É importante saber disso. Possuindo de 6 a 8 nanômetros de diâmetro, desempenhando inúmeras funções estruturais e mecânicas na célula, como formação do córtex celular, ou seja, forma uma malha densa logo abaixo da membrana plasmática, dando suporte mecânico e definindo a forma da célula. Isso é importante. Eles desempenham movimento celular, os microfilamentos de actina. Permitem que as células se movimentem e emitem prolongamentos, os famosos pseudópodes, e façam a ciclose. Acabamos de falar sobre isso. Tranquilo? Fazem a contração muscular. Os microfilamentos de actina, juntos da proteína motora miosina, a gente vai ver isso futuramente
numa playlist de histologia, onde a gente vai, quando a gente for estudar sobre tecido muscular, a gente vai ver exatamente isso. Como os microfilamentos de actina se juntam às proteínas motoras de miosina para fazer a contração muscular. Beleza? É importante isso. Tranquilo? Eles atuam também na divisão celular. Formam o anel contrátil que estrangula o citoplasma durante a etapa final da divisão celular, a citocinese, que é a separação do citoplasma das duas células filhas, no final da meiose, ou no final da mitose, ou no final da meiose, no caso, dois pares de células filhas formando 4 células filhas, beleza? Eu falo sobre isso, sobre a citocinese, na aula de reprodução celular, onde eu falo de mitose e meiose, beleza? Vou deixar o card aqui na tela, tranquilo? E eles servem como trilhos para transporte de organelas e vesículas e formam a estrutura interna das microvilosidades intestinais, no caso das células enterócitos, beleza? Eu tenho aqui a imagem de um enterócito, que é uma célula do intestino, e as microvilosidades, elas são formadas principalmente pelos microfilamentos de actina, beleza? São mantidos por ele. E elas parecem como se fosse, mal comparando, um cabelo da célula. Beleza? São essas microvilosidades que permitem o movimento peristáltico do intestino. Beleza? Filamentos intermediários. Eles são mais grossos que os microfilamentos de actina, porém mais finos que os microtúbulos. Possuem cerca de 8 nanômetros a 10 nanômetros de diâmetro. E eles são encontrados apenas em organismos multicelulares. Grava isso. Filamentos intermediários são encontrados apenas em organismos multicelulares, beleza? Eles são compostos por diferentes tipos de proteínas fibrosas. Varia de célula para célula. Cada célula tem um tipo de proteína que vai gerar filamentos intermediários. Beleza? Isso é importante saber. Eles mantêm a estrutura geral da célula e são estáveis. Não se despolimerizam, tranquilo? Como os filamentos de actina. Eles são estáveis. Beleza? Eles promovem a resistência mecânica e a adesão entre as células, tranquilo? Isso é muito importante saber. Eles promovem a resistência mecânica e a adesão entre as células, tranquilo? Mantém elas bem aderidas umas às outras, beleza? Eles formam os anexos epidérmicos, que basicamente são unhas e cabelos, formados principalmente por queratina, beleza? É muito importante saber disso. Eles formam também a lâmina nuclear, ou seja, eles estruturam a dupla membrana do núcleo. Tranquilo? Das células, é importante saber disso. E eles formam os neurofilamentos, no caso dos neurônios, formando principalmente os axônios, que é esse prolongamento do neurônio por onde ficam as bainhas, por onde se situam as bainhas de mielina. Beleza? É importante saber disso. E atuam na posição das organelas também. Tranquilo? E agora, por fim, os microtúbulos. Eles se localizam próximos ao núcleo e possuem de 22 nanômetros a 24 nanômetros de diâmetro. Beleza? São compostos pelas proteínas denominadas tubulinas alfa e beta. É importante saber disso. Eles partem do centrossomo e são organizados pelos centríolos. Não vou abordar os centríolos aqui, beleza? E o centrossomo, mas eu falo sobre isso na aula de organelas, nessa playlist de citologia, aqui que você está vendo essa aula. Eu vou deixar o card aqui na tela, beleza? E eles são instáveis e podem se despolimerizar, como os microfilamentos de actina. Os microtúbulos e os microfilamentos de actina podem se despolimerizar. Beleza? É importante saber disso. Ou seja, se desfazerem e se refazerem novamente. Beleza? Eles atuam na locomoção de vesículas e organelas por proteínas motoras, chamadas de cinesina e dineína. A imagem que vocês estão vendo nesse slide é uma proteína motora, mais especificamente a cinesina, carregando uma vesícula sobre um microtúbulo. Tranquilo? É isso que é essa imagem desse slide. Beleza? Eles atuam na organização das organelas, importante saber, e eles formam os cílios e flagelos. E nesse caso específico,
esses microtúbulos eles não vão se despolimerizar, eles vão ser estáveis. Beleza? No caso dos cílios e flagelos, os microtúbulos serão estáveis. Tranquilo? Eles formam as fibras do fuso mitótico e meiótico na divisão celular. É muito importante saber disso. Beleza? E eles atuam no transporte de vesículas de celulose para formar a parede celular de células vegetais em plantas e algas. Tranquilo? Bom, é isso. Termina aqui a aula de citoesqueleto e citoplasma. Nos vemos numa próxima playlist e valeu!